Aí, pessoal, boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso ciclo de palestras GAP Convida 2023. É uma satisfação receber vocês, né? Para quem está chegando pela primeira vez, esse é um ciclo de palestras do Grupo de Pesquisa em Áreas Protegidas do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, do qual eu sou líder, meu nome é Magela. E nós estamos, então, tendo uma série de palestras desde agosto, teremos as três últimas hoje e amanhã. Lembro que, por medidas de segurança, né, os microfones e câmeras estão fechados, mas podemos interagir via chat, ou caso alguém queira se manifestar, é só levantar a mão. Lembro também que as palestras anteriores elas estão disponíveis na página do YouTube da ONG Grupo Brasil Verde, nosso parceiro de evento, e vocês podem registrar a presença em cada uma das palestras, e aqueles que tiverem registro de presença em pelo menos 7 palestras, nós emitiremos um certificado de participação no ciclo como um todo, né? Hoje, uma noite também igualmente especial para nós, como foram as outras, né? Mas hoje, mais ainda por estarmos recebendo 2 palestrantes. A doutora Sandra Sarmento, que eu já apresento mais adequadamente, e o José Truda, que é um grande ambientalista brasileiro, com uma história, uma trajetória bastante importante para a conservação do Brasil. Nós vamos primeiro ouvir a doutora Sandra, depois teremos alguns minutos para pergunta e logo em seguida passamos a palavra para o Truda. Então, rapidamente apresentando a doutora Sandra Sarmento. A doutora Sandra fala de Portugal hoje, né? Aliás, eu quero registrar também a presença do nosso amigo João Azevedo, que já esteve conosco aqui, dando palestra, está prestigiando. Bom, a doutora Sandra é diretora regional da Conservação da Natureza e Florestas do Norte e vogal do Conselho Diretivo do ICNF em Portugal. Possui ampla formação profissional nos domínios do ordenamento do território, urbanismo, recursos hídricos, conservação da natureza e ambiente, gestão do fogo rural e gestão florestal. Doutora Sandra, muito obrigado pela sua gentileza em aceitar o convite, estar conosco hoje, e já passo a palavra à senhora. Obrigada, Magela, é um gosto enorme estar hoje aqui e poder partilhar convosco um pouco da nossa experiência. Naturalmente que no curto espaço de tempo será muito difícil transmitir-vos tudo o que tem sido a história da conservação da natureza em Portugal, mas vou tentar fazer uma síntese daquilo que foi um pouco do percurso para chegarmos aos dias de hoje e falar-vos um pouco daquilo que é a nossa estratégia e a realidade da conservação da natureza em Portugal e também na Europa, que terá, obviamente, muitas parecenças com aquilo que se passa no Brasil, mas é naturalmente diferente. E, portanto, falando de conservação da natureza, em Portugal temos já um percurso bastante sólido e naturalmente, o tema hoje é os 50 anos das áreas protegidas em Portugal, porque, de facto, estamos, já completamos os 50 anos da criação da primeira área protegida de Portugal, que foi o Parque Nacional da Peneda Gerês. Eu pedia ao Magela que me fosse passando os slides, porque com a limitação que tivemos, não consegui ser eu a manusear. E, portanto, falando-vos um pouco daquilo que é a história da conservação em Portugal, que começou há 50 anos atrás, com a criação do Parque Nacional da Peneda Gerês, falava-vos também daquilo que foi o percurso para além da criação do Parque Nacional, que foi, de facto, um marco histórico e uma referência em Portugal, e é a partir daqui que depois todas as outras áreas protegidas são criadas e a regulamentação e o enquadramento legal que vem na sequência da criação desta área protegida são muito emblemáticos para toda a história da conservação da natureza em Portugal. E, portanto, na década de 70, as grandes referências, para além da criação do Parque Nacional, é a criação de uma Secretaria de Estado dedicada ao tema do ambiente,
e também o Serviço Nacional de Parques, que de facto tem aqui uma importância vital na história portanto, é considerado um grande marco para a conservação em termos nacionais. É na década de 80 que temos uma lei de bases do ambiente e que regulamenta a Rede Nacional de Áreas Protegidas, e, portanto, já na década de 80, já com a criação de outras áreas protegidas, mas é aqui que temos este marco e esta referência que eu acho que são muito importantes para esta história e que, naturalmente, mais tarde, na década de 93, é criado o Instituto da Conservação da Natureza e, portanto, é um instituto que tem por responsabilidade a gestão das áreas protegidas e que está na gênese da criação do atual instituto que eu represento hoje, que é o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, o ICNF, e, portanto, desde 90 até à data de hoje, foi evoluindo não só naquilo que é a sua designação e passou também a ter novas competências. Portanto, o Instituto de Conservação da Natureza, o ICN, à data, em 2007 ganha a biodiversidade e, portanto, passa a ser designado Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade, e em 2012, em Portugal, com as questões da Troika, há a junção de dois grandes organismos, que é, portanto, o ICNB com a Autoridade Florestal, e é criado o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, que é, de facto, a entidade hoje que tem essa responsabilidade em Portugal. Magela, se não te importa. Com a criação do Instituto e com a assunção deste conjunto de responsabilidades, portanto, temos aqui, de facto, um pouco daquilo que é a história em termos de organismos com responsabilidade na conservação da natureza em Portugal, até à data de hoje. Mas, para além deste conjunto de entidades que foram sendo criadas ao longo do tempo até chegarmos ao dia de hoje, houve também aqui um conjunto de responsabilidades e de compromissos que o Estado português foi assumindo, uns, obviamente, internacionais, outros europeus e comunitários, e que, de facto, compromissos relacionados todos, obviamente, com a conservação da natureza e com a biodiversidade, desde a Convenção de Berna, aquilo que foi também a Convenção de Ramsar, a CITES, e a Convenção da Biodiversidade, um conjunto de responsabilidades que o Estado português foi assumindo e que, naturalmente, hoje o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas tem como sua responsabilidade a implementação destes compromissos internacionais e comunitários. A Diretiva Habitats e a Diretiva Aves também são, obviamente, dois compromissos muito relevantes e que são compromissos relacionados com a nossa integração na União Europeia e que têm aqui uma importância fundamental, como vão perceber nos próximos slides. Eu pedi ao Magela que me passasse para o próximo slide, se não se importa. Portanto, falando um pouco daquilo que é, no fundo, o conjunto de compromissos que foram sendo assumidos e que naturalmente fazem parte deste percurso e da consolidação da conservação da natureza em Portugal, falava-vos naquilo que é, no fundo, o regime que enquadra também estas matérias, que é o regime jurídico da conservação da natureza e que tem aqui a sua gênese em 2008, e naturalmente é nesse regime jurídico que é estabelecido uma coisa que é fundamental para a conservação da natureza, que nós consideramos como uma infraestrutura básica, indispensável à concretização dos objetivos quer de conservação e naturalmente, biodiversidade. E esta rede fundamental de conservação da natureza tem aqui dois grandes pilares. Por um lado, o Sistema Nacional das Áreas Classificadas, que integra a Rede Nacional das Áreas Protegidas, mas também os compromissos comunitários, como a Rede Natura 2000, e um conjunto de outros compromissos internacionais, como obviamente a Reserva da Biosfera, o sítio Ramsar, e que de facto no seu conjunto fazem aquilo ou constituem aquilo que nós chamamos de Sistema Nacional de Áreas Classificadas, a nossa SNAC. Para além deste Sistema Nacional de Áreas Classificadas, em Portugal
nós temos também aqui um conjunto de outras áreas que são absolutamente fundamentais, que são as áreas de continuidade e que integram, por um lado, a Reserva Ecológica Nacional, por outro lado, a Reserva Agrícola Nacional e ainda as áreas integrantes do domínio hídrico. E, portanto, é o conjunto destas áreas que fazem parte da rede fundamental de conservação da natureza e que ajudam na concretização daquilo que são os objetivos estabelecidos para a conservação da natureza. Por um lado, o Sistema Nacional de Áreas Classificadas e, por outro lado, as áreas de continuidade. Eu pedi à Magela que passasse para o próximo slide. E, portanto, para que possam perceber e conhecer, portanto, no fundo, este conjunto de compromissos que eu fui enumerando e, portanto, estão concretizados ou podemos olhar para este mapa e perceber um bocadinho aquilo que é, por um lado, a Rede Nacional de Áreas Protegidas em Portugal, que tem uma distribuição bastante homogénea, e, por outro lado, aquilo que é, para além da Rede Nacional de Áreas Protegidas, onde temos as áreas protegidas, portanto, que são neste momento 52, mais uma que está em criação, que é um parque marinho no Algarve. E para além destas áreas protegidas, temos também ainda a Rede Natura 2000, como eu tinha referido, e que está também delimitada e desenhada neste mapa. Portanto, Portugal é de facto um país muito pequeno quando comparado com o Brasil, mas com uma enorme biodiversidade e portanto, traduz-se naturalmente neste mapa pelo conjunto de áreas protegidas e áreas classificadas que existem e que, de facto, têm uma cobertura muito grande e que expressam bem a biodiversidade que o país tem. Pedi ao Magela que passasse para o próximo slide. Este, portanto, permite-nos perceber um bocadinho aquilo que são as áreas protegidas e a sua distribuição, bem como a designação. Eu, no âmbito do Instituto, embora faça parte do Conselho Diretivo e tenha a responsabilidade da gestão das áreas protegidas de âmbito nacional, tenho sob a minha responsabilidade direta as áreas protegidas da região norte e que, de âmbito nacional, e estamos a falar do único parque nacional, que é o Parque Nacional da Peneda Gerês, e depois de mais 4 parques naturais, o Parque Natural do Douro Internacional, o Parque Natural do Montezinho, o Parque Natural do Alvão e o Parque Natural do Litoral Norte. Portanto, são as 5 áreas protegidas que existem na região norte de âmbito nacional e que estão sob a gestão do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Eu pedi ao Magela que me passasse para o próximo slide. E então, portanto, já falamos um pouco da história e do percurso da conservação da natureza e gostava de partilhar convosco também um pouco daquilo que são as ferramentas que nós usamos para a gestão das áreas protegidas. E por isso, por um lado, temos os instrumentos de gestão territorial e nos instrumentos de gestão territorial destacava naturalmente os planos de ordenamento das áreas protegidas e que são fundamentais na gestão destes espaços, mas também outros planos setoriais de gestão do território e as avaliações ambientais que se vão fazendo. Por outro lado, temos aquilo que nós chamamos das ações de conservação da natureza de suporte, e essas são as ações relacionadas com a monitorização, com o cadastro, com a fiscalização, e que são feitas em Portugal pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, por via daquilo que é os vigilantes da natureza. Nós temos um grupo de profissionais que estão, sobretudo, dedicados a estas ações de suporte, mas também fazem, obviamente, dão apoio a outras áreas. E para além destas ações de suporte, ações de conservação da natureza de suporte, também temos as ações que nós designamos por ações de conservação mais ativas e que são as medidas e ações de intervenção, desde os projetos de restauro, projetos de gestão e proteção dos ecossistemas, dos habitats, portanto um conjunto de intervenções que fazemos diretamente relacionadas com a gestão nas áreas protegidas e por isso destacava aqui de facto, e depois à frente falarei um pouco mais, alguns dos projetos de restauro de habitats e projetos também de proteção de habitats prioritários que temos vindo a desenvolver nestas áreas
e que se enquadram exatamente neste âmbito. Para além disto, dava aqui nota do que em Portugal estamos também a desenvolver um modelo de gestão que tem só um propósito e uma área, porque é a área da promoção, da sensibilização e da comunicação, que chamamos nós neste momento o modelo de cogestão, que é um modelo partilhado com os municípios, com as ONGs, com um conjunto com as universidades, e que é, no fundo, chamar um conjunto de outros atores com responsabilidade na gestão do território para conosco trabalhar as áreas da valorização do território, ou seja, deixar para a autoridade de conservação as matérias mais ligadas à conservação da natureza, ou seja, as ações de suporte e as ações de conservação ditas ativas, não é? E trabalhar com os outros atores, como os municípios, neste caso concreto, as câmaras municipais, as matérias relacionadas com a promoção, com a sensibilização e a comunicação, e, portanto, aqui com um grande destaque, naturalmente, para as universidades e para o conhecimento, porque são fundamentais no delineamento estratégico e na elaboração do plano de cogestão que dá suporte a esta gestão partilhada nestas áreas concretas da promoção e da valorização do território. Pedi ao Magela que passasse para o próximo slide. Ora, portanto, depois de partilhar um pouco daquilo que foi a história, até chegarmos aqui, o percurso dos diferentes organismos que têm a responsabilidade em Portugal de trabalhar estas matérias, dava aqui algumas notas relativamente àquilo que são os grandes desafios que nós enfrentamos, que naturalmente serão muito próximos daqueles que o Brasil enfrenta e os colegas que estão hoje aqui, desde logo as alterações climáticas e os eventos extremos associados às alterações climáticas, e eu destacava aqui os incêndios, que de facto têm aqui no caso concreto em Portugal, nos levantam algumas preocupações, mas também outras, a seca também tem criado aqui alguns problemas e portanto, estas alterações climáticas são de facto uma grande preocupação e criam aqui um desafio grande quando temos que gerir as áreas protegidas. E, portanto, para além disso, a destruição de alguns habitats e essa destruição relacionada com a implementação de projetos e com alterações do uso do solo e, portanto, que de facto também são uma preocupação. As espécies exóticas invasoras, nós temos de facto aqui um conjunto grande de espécies que têm vindo a ganhar terreno, desde logo as acácias, as áqueas, a cortadéria e outras, não só, dei alguns exemplos de invasoras linhosas, mas temos um conjunto de outras espécies exóticas invasoras que têm vindo a ganhar terreno e que, de facto, comprometem a biodiversidade e colocam um desafio grande à gestão das áreas protegidas. Por outro lado, as questões relacionadas com a poluição, seja muito diretamente ligadas aos recursos hídricos e outras, a sobreexploração dos recursos biológicos e, portanto, aqui nós temos aqui algumas questões relacionadas com exploração mineira e com outros recursos que vão acontecendo no território e que colocam um desafio e comprometem, obviamente, a biodiversidade. Por outro lado, também destacava o comércio ilegal das espécies selvagens, que são, de facto, assim, as grandes preocupações e que são desafios que se colocam à biodiversidade e dava aqui nota que esta, de facto, tem sido uma grande preocupação, o declínio da biodiversidade, naturalmente que no Brasil há de ser muito semelhante quando comparamos as questões e os grandes desafios que se colocam à biodiversidade, mas dava nota destas são as grandes preocupações. E por isso, se nada fizermos relativamente a estas questões, teremos com certeza um continuado declínio de biodiversidade e naturalmente
temos que agir e temos que desenvolver um conjunto de projetos que contrariem este declínio de biodiversidade, desde logo o restauro, que é uma dimensão que temos vindo a trabalhar com grande compromisso, mas também um conjunto de outros projetos relacionados com a adaptação às alterações climáticas, com a minimização dos efeitos dos eventos extremos, um conjunto de intervenções que são absolutamente basilares e vitais para contrariar este declínio de biodiversidade. Mas ela pedia para passar para o próximo slide. E, portanto, nós, em Portugal, obviamente, pelo facto de estarmos incluídos na União Europeia, assumimos aqui, em conjunto com os outros membros, um conjunto de compromissos para enfrentar, obviamente, os grandes desafios que temos pela frente, e um dos compromissos é a estratégia para a biodiversidade, que de facto cria aqui um conjunto de linhas orientadoras para a biodiversidade e que os países da União Europeia têm que incorporar nas suas estratégias nacionais. Eu pedi ao Magela que passasse para o próximo slide, dando nota que essa estratégia da biodiversidade da União Europeia lança aqui um conjunto de desafios relacionados com a necessidade de reforçarmos a rede de áreas protegidas, de trabalharmos com grande compromisso no restauro ecológico, porque efetivamente é o grande desafio, e estamos naturalmente naquilo que nós designamos pela década do restauro e, portanto, exige que trabalhemos todos em prol do restauro dos ecossistemas que têm vindo a ser degradados, que é preciso, de facto, colocar um grande esforço naquilo que é uma mudança transformadora, de mudança de paradigma, com forte orientação para aquilo que são as questões, reverter o declínio da biodiversidade, naturalmente, mas também enfrentar o desafio das alterações climáticas. E por isso, portanto, esta estratégia da biodiversidade tem, de facto, uma agenda muito ambiciosa para a biodiversidade, que passa, eu pedi ao Magela para passar para o próximo slide, pela assunção de um conjunto de compromissos que têm a ver com o reforço da proteção, e todos os países, portanto, e Portugal já, pelo menos em terra, tem o trajeto mais facilitado, mas tem que fazer um trabalho de reforço da proteção dos sistemas marinhos, porque para chegarmos aos 30% da área classificada ainda temos aqui um percurso muito grande para fazer. Depois, trabalhar a gestão das áreas, portanto, da gestão com eficácia da biodiversidade protegida, basicamente trabalharmos e encontrarmos estratégias de gerir as nossas áreas protegidas de forma mais eficaz e garantir a assunção do conjunto de compromissos que estão estabelecidos. Por outro lado, a dimensão do restauro, e por isso eu dizia que, de facto, aqui há que colocar um grande esforço, tanto do lado do conhecimento em novas metodologias para fazer o restauro dos ecossistemas, mas também do lado do investimento em encontrar financiamentos para estes projetos e, portanto, de facto, trabalhar nesta dimensão do restauro é fundamental. E depois, naturalmente, o reforçar o financiamento, temos que priorizar estes grandes desafios e por isso a estratégia da biodiversidade tem que ser acompanhada de financiamentos representativos para que seja possível implementar os projetos necessários para contrariar o declínio da biodiversidade e, naturalmente, enfrentarmos os desafios inerentes às alterações climáticas. Eu pedi ao Magela para passar para o próximo slide. E, portanto, como eu dizia, a estratégia definida para a União Europeia aponta para uma classificação do território na ordem dos 30%, portanto, protegermos 30% do território terrestre e marinho, 10% com proteção estrita, ou seja, com uma proteção integral, e 30% manter e conservar em estado favorável 30% dos habitats e espécies presentemente em estado desfavorável. Portanto, isto é de facto os três
os grandes desafios que temos que enfrentar e que estão estabelecidos na estratégia da biodiversidade da União Europeia e que têm naturalmente que ser acolhidos e enquadrados nas estratégias nacionais, no nosso caso na estratégia de conservação da natureza e biodiversidade, que está e que se encontra em revisão para acolher estes desafios. Eu pedi ao Magela para passar para a próxima e, como vos dizia, nós temos uma estratégia dirigida à conservação da natureza e biodiversidade, a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030, que tem três grandes objetivos, que é melhorar o estado de conservação, promover o reconhecimento do valor e do património natural e fomentar a apropriação dos valores naturais pela sociedade, mas considerando os grandes desafios, a estratégia da biodiversidade da União Europeia, a estratégia do Prado ao Prato, a nova estratégia da União Europeia para as florestas, que também está a ser trabalhada, a lei do restauro, um conjunto de novos compromissos assumidos e, naturalmente, os grandes desafios que temos pela frente, estamos neste momento a trabalhar na revisão da estratégia para acolher todas estas dimensões e revisitá-la e, naturalmente, tentar encontrar aqui um conjunto de respostas para os desafios que existem na atualidade. Eu pedi ao Magela para passar para o próximo. Naturalmente que, desde logo, esta revisão da estratégia que temos em curso tem este propósito de alinhamento com a estratégia da biodiversidade da União Europeia, mas também pretende enquadrar e assegurar os compromissos assumidos no quadro global da biodiversidade, aquilo que é os desafios lançados pelo modelo da Costão e de continuar a trabalhar em modelos de gestão de proximidade, modelos de gestão que envolvam agentes e parceiros do território, modelos de gestão que concorram para o desenvolvimento sustentável dos territórios. Por outro lado, reforçar a implementação de projetos de restauro, que é de facto aqui a grande aposta e que vai colocar-nos aqui enormes desafios para o futuro. A resiliência e a proteção dos ecossistemas também têm que ser enquadradas naquilo que são os projetos a desenvolver nas áreas protegidas e que naturalmente terão que ser orientados quer por um lado para o restauro, quer por outro lado para a criação de resiliência destes ecossistemas. Pedi ao Magela que passasse para o próximo slide. Naturalmente, e agregando aqui um pouco aquilo que nós consideramos como os grandes desafios, as grandes apostas em termos de conhecimento e de intervenção e de biodiversidade, eu apontaria em três grandes áreas aquilo que são as intervenções que naturalmente terão que ser trabalhadas no futuro. Desde logo a dimensão do conhecimento e da inovação, com a inventariação nós ainda temos muito para conhecer em termos de biodiversidade, conhecer cada vez melhor, portanto, todos os ecossistemas e trabalhar sobretudo muito na parte marinha. Por outro lado, é preciso também, para além da inventariação e da monitorização, a aplicação da inovação, portanto, aqui nesta dimensão. A conservação e o restauro, eu acho que são vitais e fundamentais e, portanto, dividem-se, por um lado, em trabalhar em novas metodologias de restauro, dirigidas, obviamente, para aquilo que são os ecossistemas terrestres e marinhos, também em trabalhar aquilo que é a conservação dos valores e, sobretudo, dos valores com mais relevantes e, naturalmente, no reforço da conectividade e na criação de corredores ecológicos. Portanto, estas serão aqui três grandes linhas de atuação que têm que ser acolhidas e integradas. Por outro lado, temos também aqui a valorização do território e a remuneração do serviço de ecossistemas. Nós temos aqui alguma preocupação em criar aqui formas de valorizar estes territórios que normalmente as áreas protegidas são coincidentes com territórios de interior ou territórios claro, com menos
onde é preciso apostar e trabalhar a valorização para criar algum rendimento e naturalmente caminhar, ir ao encontro daquilo que é o desenvolvimento sustentável e, portanto, temos aqui várias abordagens que passam, por um lado, pela remuneração dos serviços de ecossistemas, por outro lado, com o aproveitamento dos recursos endógenos, ainda também com a gestão dos territórios com usos múltiplos, a valorização, a certificação, a bioeconomia circular e, portanto, a gestão agregada. Nós, em Portugal, temos um problema de dimensão de propriedade e, portanto, temos, sobretudo na região norte, em que temos minifúndio e é preciso, obviamente, criarmos dimensão e agregarmos. Portanto, de facto, há aqui um conjunto de desafios que têm que ser agarrados e que têm que ser orientados nestas três grandes áreas, desde logo o conhecimento, a inovação, a conservação, o restauro e a valorização do território. Eu pedi ao Magela que passasse para o próximo slide e trazia alguns exemplos daquilo que são os projetos que temos vindo a desenvolver nas áreas protegidas. E começava pelo Parque Nacional da Peneda Gerês. Nós, em 2016, em Portugal, tivemos um grande incêndio no Parque Nacional da Peneda Gerês que comprometeu aqui áreas muito relevantes do ponto de vista da conservação. E foi preciso, obviamente, na sequela desse incêndio, trabalhar a dimensão do restauro das áreas ardidas e, naturalmente, também tivemos aqui a preocupação de sinalizar aquilo que eram os habitats prioritários e as espécies prioritárias e trabalhar a proteção desses habitats e espécies prioritárias, criando resiliência. E, por isso, desenvolvemos um conjunto de projetos, por um lado, de restauro, que naturalmente eram sobretudo projetos de plantações, de pequenos bosquetes, de aproveitamento da regeneração natural, entretanto, que apareceu na sequência dos incêndios, e tínhamos também aqui um conjunto de outras intervenções que tinham sobretudo um propósito de proteção das zonas mais relevantes, com a criação de faixas e mosaicos de gestão de combustível, de faixas de proteção dessas áreas, para evitar que num novo grande incêndio essas áreas pudessem ficar afetadas ou comprometidas. E por isso este projeto piloto do Parque Nacional da Peneda Gerês tinha então a tal dimensão de restauro, de proteção de habitats prioritários, a dimensão da participação, do envolvimento de entidades e da sensibilização, e uma componente que nós chamamos de sustentabilidade, que passou pela contratação de agentes do Corpo Nacional de Agentes Florestais, que são colaboradores que estão em permanência na área protegida e que têm uma vertente operacional muito importante, e que estes colaboradores tinham de facto um foco que era, por um lado, a gestão das áreas, mas por outro lado, trabalhar na proteção e na prevenção. E por isso passaram a desenvolver projetos de preparação e de proteção do território muito importantes, com a intervenção na criação de faixas de proteção das áreas mais emblemáticas, com a plantação de bosquetes, sobretudo de espécies autóctones e também envolvidos, este Corpo Nacional de Agentes Florestais eram também envolvidos durante a época dos incêndios na vigilância e na primeira intervenção, que é a primeira resposta aos incêndios, e por isso reduzimos, por um lado, significativamente a área ardida, e por outro lado passamos a ter uma área gerida significativamente maior. Eu pedi ao Magela para passar para o próximo slide. E por isso, portanto, as grandes linhas da ação deste projeto piloto, como nós lhe chamamos, tinham a ver com a conservação e o restauro, com a sustentabilidade do projeto, com a regulação da pressão. Também tivemos aqui alguns projetos dirigidos ao ordenamento de determinados espaços que eram onde havia forte pressão turística e, portanto, criar aqui infraestruturas para proteger os habitats, por um lado, e por outro lado também para melhorar a acessibilidade e controlar a pressão em determinados locais.
e também a dimensão da informação e da participação e da sensibilização, que foram preocupações muito presentes neste projeto. Passar à frente, se faz favor, próximo slide. E, portanto, destacava aqui o restauro das matas do Mesio e do Ramiscal, que foram, de facto, matas afetadas pelo incêndio e que foi necessário trabalhar a dimensão do restauro com a plantação de espécies autóctones, e aqui fizemos desde sementeiras de Quercus robur e Ilex aquifolium, mas também plantações, a faixas de gestão de combustível, a proteção das áreas plantadas. Nós temos pastoreio livre na zona do Parque Nacional da Peneda Gerês, e por isso estes pequenos bosquetes têm que ser vedados e protegidos do pastoreio, senão os primeiros anos de vida ficam comprometidos, e por isso, portanto, a nossa preocupação, para além de plantar ou semear, tem que passar sempre pela criação de proteção a esses pequenos bosquetes para garantir a sua viabilidade. O próximo slide, por favor. Para além deste projeto de restauro destas duas matas, tivemos também aqui na Mata do Gerês uma preocupação na perspectiva da criação da resiliência, e, portanto, definimos aqui um conjunto de mosaicos, de gestão de combustível e faixas de proteção para garantir que estes habitats naturais com enorme relevância não fossem afetados no futuro por incêndios, e, portanto, trabalhamos aqui estas dimensões da proteção e da prevenção dos incêndios, com gestão de combustíveis e com aproveitamento de regeneração natural, e trabalhamos também aqui uma dimensão que é o combate às espécies invasoras, e, portanto, nós temos aqui nesta mata, sobretudo a cássia de albata, que é uma espécie invasora em Portugal, que tem grande expressão e que nos preocupa muito, e, portanto, nesta mata em especial, trabalhamos aqui um conjunto de projetos de controlo e de combate a esta espécie invasora. Podia passar o próximo slide. Para além destes projetos de restauro e de criação de resiliência ou de proteção de habitats prioritários, tivemos aqui também 2 projetos que têm a ver com a conservação de florestas mediterrânicas de teixo. Portanto, temos aqui uma espécie que é o Taxus baccata e que tem uns núcleos reliquiais muito interessantes, e que nós, portanto, temos vindo a trabalhar na perspectiva da sua proteção, com a criação das tais faixas, mas também na perspectiva da sua propagação. E, portanto, recolhemos sementes, temos viveiros onde estamos a preparar, portanto, a produção de plantas, e depois fazemos as plantações em locais previamente identificados e preparados para o efeito. O próximo slide. Para além dos teixiais, temos também um outro projeto dirigido ao pinheiro silvestre, que é o Pinus silvestris, e que tem a ver aqui também com a proteção de uns núcleos que temos no Parque Nacional da Peneda Gerês, que são muito relevantes, e que, para além de protegermos esses núcleos com ações de criação de faixas e de mosaicos, também estamos a trabalhar a dimensão da propagação em viveiro. Portanto, temos de facto aqui um conjunto de intervenções que fazemos para proteger os núcleos existentes, mas também plantações que estão a ocorrer em locais dentro do parque, mas também fora, mas locais que nos permitem garantir a preservação desta espécie e naturalmente, o restauro e a proteção das áreas existentes. O próximo slide, por favor. Chamar aqui só a atenção para este projeto, que para nós é muito emblemático e que foi o reforço das equipas do Corpo Nacional de Agentes Florestais, e que são estas equipas que nos permitem fazer um conjunto de ações muito importantes, de gestão ativa, mas também e de proteção dos habitats prioritários, e depois, durante a época dos incêndios, eles fazem, obviamente, a vigilância que é necessária, e a primeira intervenção e uma atuação de facto fundamental
também nas operações de rescaldo, que quando, obviamente, existem incêndios e é necessário garantir, e são estas equipas que vão trabalhando estas dimensões. Próximo slide, por favor. Para além destas intervenções que eu já fui partilhando, falar-vos também daquilo que é o ordenamento de uma área, portanto, que tem a ver com uma área de estacionamento na zona da Portela do Homem, que é junto a uma das matas mais emblemáticas, que é a Mata da Albergaria do Parque Nacional da Peneda Gerês, uma mata muito bonita e que é, de facto, muito valiosa. E naturalmente tem um interesse do ponto de vista da visitação muito grande e existia algum desordenamento na utilização e, portanto, foi preciso fazer uma intervenção de requalificação dos acessos, de estacionamento, ordenar a visitação, a reduzir, pronto, tudo tendo em vista a redução da pressão e naturalmente também a melhoria das condições da visitação. O próximo slide, por favor. Portanto, aqui é só sinalizar a importância neste projeto e nos seguintes que é dada à participação, às sessões de divulgação, a todo o envolvimento da sociedade, obviamente na perspectiva da apropriação dos valores naturais, do reconhecimento da importância dos valores naturais e, portanto, toda esta dimensão de participação pública que tem vindo a ser trabalhada. Portanto, este projeto piloto que foi desenvolvido para o Parque Nacional da Peneda Gerês foi depois replicado em todas as áreas protegidas de âmbito nacional sob a gestão do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. E, portanto, este projeto, o próximo slide, por favor, Magela, tem sido replicado em todas as áreas protegidas e, portanto, trabalhamos aqui alguns exemplos daquilo que foram, portanto, algumas das intervenções que vocês já foram vendo, portanto, sobretudo de condução de povoamentos, de criação de faixas, de gestão de criação de mosaicos, de aproveitamento de vegetação natural, portanto, são tudo intervenções que foram desenvolvidas nos vários projetos que nós fomos implementando nas diferentes áreas protegidas. Próximo slide, por favor. Chamar a atenção, por exemplo, este tem a ver sobretudo também com um incêndio que houve numa área protegida no Parque Natural do Douro Internacional e que, na sequência desse incêndio, também foi desenvolvido um projeto de restauro de habitats, os Restas Ribas, com, portanto, aproveitamento de regeneração natural e intervenções de plantação de espécies autóctones, neste caso, portanto, aqui e trabalhar também outras dimensões, como depois a criação de áreas de proteção, de faixas, para garantir que os habitats prioritários não fossem, obviamente, outra vez percorridos por incêndios e por isso têm sido feitas intervenções de proteção para garantir maior resiliência aos fogos. O próximo slide, por favor. Este é um exemplo de um projeto no Parque Natural do Montezinho que teve, portanto, onde trabalhamos um pouco o habitat do lobo e portanto, fomos, de facto, criando aqui, trabalhamos a dimensão da criação de pastagens para as presas do lobo e, portanto, nós, aumentando as presas naturais do lobo, também reduzimos a pressão do lobo sobre o gado doméstico e por isso fizemos aqui um conjunto de pastagens melhoradas, um conjunto de intervenções que nos permitiram favorecer aquilo que é o aumento de presas naturais do lobo. Portanto, o lobo ibérico é de facto uma espécie protegida e que tem aqui no Parque Natural do Montezinho uma enorme, portanto, tem de facto uma ocupação muito relevante, portanto temos uma área de lobo muito, muito importante e trabalhamos a dimensão do habitat do lobo, criando, portanto, as tais áreas de pastagem melhoradas, as áreas de pastagens em diversos locais para que o número de espécies de presa de lobo aumentasse. Próximo slide, por favor. E basicamente o que tinha para partilhar convosco era um bocadinho da nossa experiência de mais de 50 anos, portanto, já com alguma solidez
com um conjunto de preocupações que seguramente serão muito próximas daquelas que vocês têm no dia a dia da gestão das áreas protegidas. E que naturalmente obrigam a um grande envolvimento dos diversos atores que estão no território, mas também a um esforço de integração de políticas, sejam as políticas ambientais, as políticas florestais, as políticas agrícolas, as políticas turísticas, no sentido de que haja aqui um grande alinhamento para garantirmos que conseguimos o tal desenvolvimento sustentável e o equilíbrio entre a proteção dos valores naturais e, obviamente, o desenvolvimento do território numa perspectiva de sustentabilidade. Estou, obviamente, ao vosso dispor para qualquer questão que seja necessária, agradecendo muito o convite que me foi dirigido, espero ter conseguido passar aquilo que é a mensagem do nosso trabalho, da forma como temos vindo a desenvolver os projetos de restauro e de proteção dos habitats prioritários, mas também, obviamente, os grandes desafios que temos pela frente para dirimir ou contrariar o declínio de biodiversidade e enfrentar o grande desafio das alterações climáticas. Obrigada. Muito obrigado, doutora Sandra. Assim, muito clara a sua palestra, realmente é muito bom e muito interessante. Já conversei várias vezes com o amigo João, esse entendimento, essa a clareza como Portugal tem lidado com as suas áreas protegidas e muita interface com os nossos desafios, né? E eu não queria, sem querer abusar do horário, já sei que ia tarde já, mas eu gostaria de pelo menos uma reflexão a mais sobre esse desafio que a senhora colocou muito bem em vários momentos, que é o envolvimento da sociedade. Eu sempre vejo que no Brasil nós temos esse desafio de não conseguir que a sociedade abrace ou reconheça as nossas áreas protegidas como um patrimônio. E a senhora colocou isso em vários momentos, muito interessante, mas eu queria um pouco mais de reflexão sobre isso. A- Como a senhora vê a importância, de fato, do envolvimento da sociedade para atingir essas metas e como a senhora acha que isso vem evoluindo com o tempo? Nós, em Portugal, a conservação da natureza foi sempre um grande desafio e há 50 anos atrás, esta forma como nós encaramos hoje o valor do capital natural, do património natural, era muito diferente. Quando se criaram as primeiras áreas protegidas, de facto, houve aqui algumas dificuldades no envolvimento e na criação das tais parcerias com a população. Mas hoje percebemos, e acho que toda a gente tem consciência de que é muito importante preservarmos e valorizarmos o nosso património natural e que, de facto, esse valor do património natural, essa relevância é fundamental, não só, obviamente, para as questões ambientais, mas é fundamental para o equilíbrio do desenvolvimento dos territórios. E, portanto, nós acho que temos a sorte, hoje em dia, de termos, de facto, uma sociedade com uma capacidade de perceber esta mensagem da importância da biodiversidade, da importância da conservação da natureza, da importância de termos áreas que de facto são absolutamente fundamentais para garantir, portanto, no fundo, a sustentabilidade futura do planeta, não é? Hoje temos essa sensibilidade e a sociedade está muito mais preparada. Mas de qualquer maneira, eu acho que e é mais fácil trabalharmos essa dimensão do envolvimento. Mas continuam a existir, porque naturalmente, quando nós, dentro de uma área protegida, colocamos uma condicionante no desenvolvimento de um projeto, é sempre muito difícil para a sociedade encarar e perceber esse acréscimo de exigência, embora esteja mais sensível para o valor do património,
para concordar que é muito importante conservar, preservar determinados valores naturais, tem também ainda alguma dificuldade em compreender quando nós colocamos um conjunto de condicionantes e de obrigações para garantir que estamos a conseguir conservar e preservar esse património. Mas eu acho que, apesar disso, temos hoje um contexto e o desenvolvimento do modelo de costão, que foi um modelo que foi desenvolvido em Portugal e que está neste momento no início, mas eu penso que já se consegue perceber a importância que ele teve, permitiu, embora a Autoridade de Conservação, que é o Instituto, não perdesse aqui nenhum tipo de responsabilidade nas matérias diretas da conservação da natureza, mas permitiu, naquilo que é o desenhar de projetos que concorrem para a valorização dos territórios, no que é o refletir sobre o desenvolvimento dos territórios, permitiu chamar outros atores. E isso foi muito importante, porque conseguimos chamar os municípios, conseguimos chamar as universidades, conseguimos chamar as ONGs, um conjunto de outras entidades que são relevantes no território e sentamos-nos todos à mesma mesa e discutimos todos uma estratégia conjunta que concorra para a valorização desse território. E isso permitiu-nos, por um lado, de sensibilizar e de criar um sentido de reconhecimento da importância do valor do património diferente, porque muitas vezes as autarquias estavam mais afastadas, porque, pronto, havia aqui, de facto, não havia muito esta enorme preocupação de chamar todos ao processo, de envolver todos, a percepção de que só conseguimos garantir este enorme desafio se trabalharmos em conjunto, de forma articulada, se formos capazes de integrar as diversas dimensões da intervenção no território. E, portanto, esta nova abordagem que nos trouxe o modelo de costão implementado nas áreas protegidas deu-nos aqui um acréscimo de proximidade, um acréscimo de integração da sociedade na gestão e ao integrarmos também estamos a responsabilizar, estamos a trazer para o processo, estamos a construir com a sociedade. Isso acho que é fundamental. Nós temos que ter consciência de que não vamos conseguir conservar se não envolvermos as pessoas. Portanto, para fazermos conservação da natureza, temos mesmo que envolver quem está nos territórios, quem habita os territórios ou quem tem capacidade de intervir nos territórios. E, portanto, esses são atores fundamentais neste processo. Isso responsabiliza as pessoas, não é? Chama a atenção para a dimensão dos problemas e naturalmente torna mais fácil o processo. Claro que isto é preciso construir todos os dias, alimentar, colocar energia nos processos. O João Carlos é companheiro desta missão numa das áreas protegidas e trabalha muito connosco esta dimensão e sabe bem que temos que estar sempre a colocar energia, a colocar foco, mas temos consciência de que é fundamental, porque é neste registro colaborativo, integrador das diversas dimensões, com um grande sentido de compromisso de todas as partes, que nós vamos conseguir mudar alguma coisa. E eu acho que este processo de modelo de costão trouxe-nos isso, não é? Trouxe-nos de facto essa capacidade de envolvermos com mais facilidade, porque estamos todos sentados à mesma mesa e esse conjunto de atores depois é também chamado de forma responsável para aquilo que é a dimensão da proteção desse património, da comunicação do valor desse património, da responsabilidade de, em conjunto, fazer estratégias para proteger esse património. E, portanto, tudo isso ajudou-nos a contribuir para esse processo participativo, mas ainda temos um longo caminho pela frente, ainda não está, temos trabalhado muito, eu acho que as coisas estão no caminho certo, mas isto é um processo que vai precisar ainda de muita energia, mas temos que continuar focados nesse envolvimento, neste processo participativo e colaborativo e garantir que de facto há um trabalho de sensibilização, de divulgação, de participação muito grande, que é fundamental. Muito bem, doutora Sandra, muito obrigado. Agradecer muito a sua gentileza de estar conosco.
sei do desafio da agenda, né? Achamos um horário aí, já tarde em Portugal, né? Então, muito obrigado mesmo. Nossos desafios são muito comuns e é muito bom, né, a gente aprender com a forma como precisamos conduzir o desafio da conservação nos próximos anos, né? Doutora Sandra, muito obrigado. Deixe a senhora à vontade. Quiser Obrigada continuar com eu tenho imensa seu... pena de não vos continuar a acompanhar, mas tenho mesmo amanhã temos uma visita que tenho que organizar aqui. Muito Muito obrigada, uma obrigado. boa tarde e ficará para outra oportunidade. Muito obrigada para Deus Obrigado. abençoe. Grande abraço. Pessoal, então, agradecendo a doutora Sandra, já chamar o Truda, se ele estiver por aí, Truda, podemos dar seguimento. Ainda estou. Primeiro, primeiro agradecer muito, Truda, a sua gentileza de estar conosco, de compartilhar esse momento, né, até esse horário. Imagina. Mas é muito importante para a gente conhecer um pouco também do trabalho que está sendo feito no Brasil, né? A gente viu aí a experiência portuguesa, mas no Brasil é muito importante. E nada melhor do que a gente ouvir José Truda Palazzo, escritor, consultor ambiental e coordenador de desenvolvimento institucional do Instituto Balejo Bart, além de oficial sênior de conservação do Instituto Brasileiro de Conservação da Natureza, IBRACON. Com 45 anos de atuação na área ambiental, fundou e coordenou durante 3 décadas o projeto de pesquisa e conservação da baleia franca austral no Brasil, projeto Baleia Franca. Participou das ações de criação do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, que, aliás, estava lá até ontem, da Reserva Ecológica, hoje Refúgio de Vida Silvestre da Ilha dos Lobos, e das APAs Anhotomirim e da Baleia Franca. Truda, muito obrigado. Já passo a palavra para você falar um pouco para a gente sobre mamíferos marinhos históricos da conservação do Brasil e seu contexto nas áreas marinhas protegidas. Obrigado. Obrigado, professor Magela. Boa noite a todos. Vamos